Já estamos de volta com o terceiro tempo na Gazeta, discutindo o futebol de Alagoas. O alagoano é massa. Lembrando que o programa também tem a sua reprise dos melhores momentos na TV Mar, canal 525, da sua NET, claro, nesta segunda-feira, entre 10 e 11 da manhã. Você vendo o programa pela TV Mar, canal 525 da NET, claro, também pelo portal gazetaweb.com e também pelo canal Gazeta FM AL, onde você também pode deixar a sua opinião. Estamos discutindo a 7ª e última rodada da primeira fase do Alagoano é Massa, que aconteceu toda no sábado. A equipe do CRB jogou no estádio Rei Pelé diante do Asa de Arapiraca, com um time alternativo. O CRB foi campeão na temporada passada de forma invicta e almejava também neste ano conquistar o título sem perder sequer uma partida. Mas o Alvinegro, que foi eliminado no meio de semana pelo Internacional da Copa do Brasil, jogando uma boa partida, jogou novamente um bom futebol e acabou vencendo a equipe regatiana por 2-0. Os gols foram marcados pelo Paulinho e também pelo Rony Lobo, que é zagueiro do Alvinegro arapiraquense. O time do Asa, portanto, classificado, joga contra a equipe do CSE na fase semifinal. E o CRB, pelo menos para mim, o técnico passa um recado porque perde dentro de casa com um time alternativo e mostra que o time não tem toda a força que se esperava, né, Viderlan? E nessa fase, Orlando, nessa fase decisiva do campeonato, né? É claro que o CRB perdeu quando poderia perder, porque o resultado de ontem não interferiu na classificação, nem no fato do CRB ter sido o campeão simbólico desta primeira fase do campeonato alagoano, mas em termos de apresentação, deixou a desejar quando enfrentou a equipe titular do Asa. O Asa veio com a mesma formação, e eu tive a oportunidade de comentar esse jogo ontem no estádio Rei Pelé, Orlando. O Asa veio com a mesma formação do meio de semana, quando enfrentou o Internacional, com o Anderson Feijão ficando no banco de reservas, o ataque tendo o Flávio Souza, tendo a participação do Didira um pouco mais aproximado ali também, o Kellington, que é esse menino que foi revelado, né, no Asa, um dos grandes nomes que o Asa tem em termos de revelação na temporada, e conseguiu adotar uma dinâmica, um ajuste defensivo muito importante com a participação do Aleph, do Colina, né, ali no setor de meio campo, e do Wesley. Os laterais liberados para guerrear constantemente, muito forte esse time do Asa nas questões dos corredores, viu, Orlando? Precisa observar o Gabriel Feliciano, fez uma grande apresentação contra o Internacional, e ontem contra o CRB fez também uma apresentação considerável, e o Paulinho, lateral direito. São jogadores com características ofensivas. O Rony Lobo, para mim, foi o melhor jogador em campo. Conseguiu parar esse ataque do CRB, não funcionou com o Mike, com o Facundo Labandeira, com o Alexander Dias. O ataque do CRB, de fato, não funcionou. E o encaixe também no meio-campo, com a participação do Alejandro Viniegra e também do Baranha, acabou também sendo muito precário, né? Foi um jogo de disputa na segunda bola. O Asa fez um gol logo no início da partida, com o Paulinho, e aos 15 minutos do primeiro tempo com o Rony Lobo. E teve depois a inteligência para poder administrar a vantagem em um jogo, depois dos 2-0, pobre de grandes chances, sem grandes oportunidades, sem grande participação dos dois goleiros, né? O Vitor Caetano do CRB e o goleiro Bruno Pianissola da equipe do Asa, mas foi no final das contas um resultado justo, sim, essa vitória do Asa, pela forma como o Asa se comportou e soube valorizar a vantagem diante do CRB, que conheceu a sua primeira derrota no Campeonato Alagoano, quebrando aí a sua invencibilidade na competição. Ele que pelo Alagoano havia perdido somente em 2022, né? Sim. Perdeu em 2023, enfim, fazia muito tempo que ele não perdia dentro de casa. Agora, eu, em determinado momento, já durante o programa, eu disse o seguinte, que no meu entendimento, o técnico do CRB passou uma mensagem para a sua diretoria sem falar. Aquele olhar que o Viderlan olha assim pro garotão dele, assim, disse, eita, Painho já tá me pedindo isso, viu? Baixa a bola. Aquele olhar assim, o cara olha assim. Por quê? Eu digo isso, Viderlan, pelo seguinte, porque o CRB jogou contra a equipe do Coruripe semana passada. E aí, na coletiva de imprensa, foi perguntado ao técnico, essa base do CRB, como você pretende usar, explorar ela o máximo, vocês vão com calma, porque a gente está tratando de jogos agora que são menos pesados. Daqui a pouco vai chegar uma fase em que a gente não vai poder explorar muito esses jogadores. E aí o que é que acontece? Isso para o Campeonato Alagoano é massa. Aí chega na Copa do Nordeste, o CRB jogando contra a equipe do Bahia. Segundo tempo ele faz duas alterações com dois garotos, o Cauã e o Kelvin, né? O Cauã Santos, não é isso? Isso. Cauã Santos. E ontem ele entrou com um time alternativo
E o Labandeira, que pelo menos a mim, ele não enganou, porque o que eu vi é aquele cara fazer o ano passado pelo Sport, eu digo que ele precisa melhorar muito para vestir a camisa do CRB. Aí no segundo tempo ele tirou o Labandeira, tirou o Alejandro, né? Alejandro Viniegra e também o... Foram 3 alterações. 3 alterações. De cara, e o Dias. Exatamente. Eu não estou ouvindo o Viderlan, mas jogadores que chegaram para compor de fato o elenco do CRB para ser reserva de luxo. Pois é. Né? Enquanto a gente não ouve o Viderlan, vai batendo papo aqui. Chegaram para ser reserva de luxo. E o Labandeira, ou até arrisco, foi um cara para ser titular. Entrou o Kelvin no intervalo. Para você ter ideia dessas mudanças que o Orlando está trazendo, só para dar base para vocês. Ele trouxe 3 mudanças, o Daniel Paulista, no intervalo. Quando o Asa que normalmente ele não faz mudança no intervalo, né, Viderlan? Pois é, trouxe 3 mudanças. Ele tirou o Alexander Dias, tirou o Facundo e tirou o Viniegra, tá certo? E trouxe o Kelvin, o Rodriguinho e o Cauã Santos. Então, essas 3 que ele já voltou. O Cauã, inclusive, que mostrou até uma boa desenvoltura. É um garoto, né? Revelado nas categorias de base CRB. Boa movimentação. Mas o Kelvin e o Rodriguinho, assim, eles não mudaram muito o roteiro, a postura do CRB no segundo tempo, não. Para mim, ficou uma situação, assim, muito preocupante em termos de ofensividade do CRB. Não foi uma equipe que incomodou a equipe do Asa, não. A defesa do Asa precisou trabalhar em determinados momentos, sim, mas o Bruno Pianissola não fez uma grande defesa, não teve aquela chance clara que o CRB poderia ter feito um gol. Então fica muito claro que agora, nesta semifinal, e aí é o ponto de vista desse amigo de vocês, eu acredito que o Daniel Paulista vai começar a pensar com mais força máxima desse time do CRB, vai tentar contar com mais força máxima nesta semifinal, mesmo sendo o Muricy. Mas eu diria que o cartão de visita foi dado, a luz de alerta foi dada diante dessa apresentação do Asa, porque agora as equipes se encontram num nível muito maior do que aquele início de campeonato alagoano. Vai ser mais cobrado, né? Pois é, se o CRB não consegue, nesse momento, colocar aquilo que tem de melhor, e fazer valer esse rótulo de ser o melhor time do campeonato daqui para frente, continuar apostando em time alternativo para a sequência de partidas, pode sofrer sim um duro golpe, como foi o do jogo de ontem do Asa. Mas, repito, o momento do CRB perder foi o momento de ontem, porque não mudou em nada a situação. Que sirva de alerta, de lição, para ajustes melhores, porque a equipe do Daniel Paulista, para mim, ontem ficou devendo e muito. Foi enquanto o Asa jogava com o espírito de uma final, o CRB parecia que estava em ritmo de treino. E aí foi aquela grande diferença que eu disse. 2 gols, o Asa soube administrar, não sofreu nenhum lance, nenhuma chance que pudéssemos chegar aqui e dizer o CRB merecia fazer um gol, o CRB poderia ter feito um gol de empate, nada disso no jogo. Quem foi pro jogo sabe do que eu estou falando. O time foi vaiado, inclusive. Aí a colocação que eu fiz é a seguinte, Viderlan. Pelos 3 últimos jogos, pelas substituições que ele fez, inclusive mexendo ontem, no segundo tempo, tirando essas peças que chegaram com status de brigar, inclusive, pela posição de titularidade na equipe principal do CRB, isso mostra que o CRB está fragilizado, pensando em uma Série B do Campeonato Brasileiro, para o ataque precisa de peça de reposição, né, Viderlan? Com certeza, porque na Série B o CRB vai precisar de elenco. São 38 rodadas, né? Então você conta com essas 38 rodadas, com lesões, com suspensões, com motivos que impossibilitem mesmo uma boa fase de um jogador, né? Às vezes um atleta ele começa bem a temporada, mas cai de rendimento no segundo semestre. Então é preciso ter no elenco atletas que possam manter a regularidade da equipe. E aí é onde entra a palavra elenco, né? Chegar para jogar uma Série B só com um time, ou ter 14, 15 jogadores com qualidade, e os outros só fazendo peso nos ombros do elenco do CRB, sem ter tanta qualidade para manter um ritmo e reverter situações adversas durante a competição, é de fato um ponto a se pensar no que a diretoria do CRB vai fazer. Mas para mim ficou evidente que alguns atletas ainda em fase de experiência, entrou ontem no jogo, além do Cauã Santos, do Kelvin, do Rodriguinho, participaram da partida o Douglas Rafael e o Cauã Magno, né? O outro Cauã também participando do jogo, mas nada que nós chegássemos aqui para dizer que a equipe do CRB mudou o seu comportamento dentro de campo, porque a ideia do Daniel Paulista, Juniele, Guilherme, para um time que está perdendo 2-0, se o técnico recorre ao banco de reservas, é fazer o quê? Melhorar o rendimento, não é verdade? Isso. E o CRB não conseguiu. O CRB não conseguiu ter esse rendimento melhorado, sem tirar os méritos, claro, da grande vitória do Asa e da apresentação, eu diria que inteligente do Asa. Vencia o jogo por 2-0. Então, para que fazer força se ele precisava apenas dos 3 pontos? 0,5 para o Asa já era suficiente para ele fugir desta semifinal de enfrentar o CRB.
porque é preciso pensar na competição e não é covardia isso. Muita gente pode pensar, e eu respeito o posicionamento de quem pensa dessa forma, seja torcedor mesmo da imprensa, mas se você puder evitar um confronto numa semifinal contra o time mais forte do campeonato, que você consiga evitar, para poder jogar uma final, né? E também, exatamente, e também utilizar essa estratégia para estender seu calendário 2025, porque o vice-campeão estadual ele fica com a vaga da Copa do Brasil garantida, não é, Orlando? Não é isso? Então, daria para o Asa tentar, por exemplo, com essa vitória, já começar a pensar em um confronto teoricamente menos complicado contra a equipe do CSE, apesar de ser um clássico do Agreste, ou pegar um Muricy, que assim o Asa poderia, porque os jogos estavam em andamento, poderia enfrentar, e evitar de pegar o CRB numa semifinal para não perder o risco também de ter o seu calendário comprometido em 2025. Então tem que pensar de uma forma estratégica a competição. É assim que eu penso, não é covardia. Fugir do CRB hoje não é covardia no meu ponto de vista. Qualquer equipe que puder fugir do CRB nesta semifinal está, para mim, jogando o jogo. É estratégia. E a estratégia, para mim, eu respeito. É isso mesmo, até porque você garante uma final, garante uma participação na Copa do Brasil, e aí, meu amigo, vai pro tudo ou nada na grande finalista da competição. A gente encerrou. Não, Orlandão? Hein? Tu acha que eu não tô feliz, não? Aqui, pois é. Mas convenceu agora por 4-0 a pegar o Nova Iguaçu na semifinal, pô. Então é melhor pegar o Nova Iguaçu na semifinal ou pegar um Flamengo. Exatamente, entendeu? Cara. Exatamente. É estratégia, pô. É estratégia. Exatamente. Olha, a gente encerrou a enquete aqui a respeito de se você concorda ou não com a saída do Marcelo Cabo. 55% das pessoas que participaram votaram sim, ou seja, aceitaram e entendem como justa a saída do Marcelo Cabo, e 44% não. E tem aqui, o Anselmo diz o seguinte: esse Labandeira joga nem no Penedense, rapaz. Isso? Olha pra aí. E aí? Não, mas pra mim, o Daniel passou o recado, cara, de que precisa de peça de reposição. Não dá pra ele pensar somente no Alagoano, na Copa, tem que pensar na Série B. E não precisa nem de uma, nem de duas, nem de três. São várias peças que o CRB precisa, porque, como a gente tava falando, quando o CRB tava vencendo com o time reserva, é o CRB. De qualquer jeito é o CRB, ganhou do Coruripe, ganhou do Cruzeiro, mas quando perde também é o CRB. Sim. A partida de ontem foi uma amostragem de que, se no eventual final contra o Asa ou contra o CSE, independentemente se o CRB chegar também, o Daniel Paulista pode estar num momento complicado, olhar para o banco e não ter quem colocar. Isso é a mesma situação do jogo contra o Bahia. Isso vem acontecendo. Assim como o colega Viderlan, que esteve ontem no Estádio Repelé, eu também estava lá no fundo do gol e acompanhei no primeiro tempo o ataque do CRB. E assim, tava eu e o Bruno piano e solo, assim, ó, acompanhando o jogo. Quase batendo papo. Quase batendo um papo lá, porque o CRB não atacava. Não incomodava, né? Não incomodou em nenhum momento. E assim, é uma coisa impressionante essa equipe. Eu pude ver de perto. Os caras erram coisas assim que eu, totalmente não profissional do futebol, eu acertaria, minha gente. E sabe a gente tira os garotos disso, é dos profissionais. Sim. O que é que chama a atenção disso? O Labandeira, o Dias, não são garotos, pois sabe? E o que chama a atenção disso é o seguinte, é porque às vezes você diz, mas isso aí é o time reserva, Sim, mas os caras lá estão loucos pra ganhar uma titularidade. E como é que vai ganhar uma titularidade jogando com essa vontade toda que você falou? Não, então não tá chega. Técnico, tá faltando e assim, também, não é de hoje. A gente pode acompanhar esse time do CRB alternativo contra a equipe do CSE, contra o Cruzeiro. O Cruzeiro, minha gente. Foi um sufoco. O Cruzeiro foi um sufoco pra poder vencer. Um sufoco, não foi fácil. Verdade. Isso pra mim já foi o alerta maior, sabe? Uhum. O alerta maior, definitivamente. E ontem a gente tinha o Simon, porque o Simon ele está suspenso, então ele já não ia jogar no meio de semana contra pela Copa do Nordeste. Então ele esteve ontem. E assim, a gente pode acompanhar um CRB que errou mais do que erra normalmente. Uhum. Você mesmo contando com alguns jogadores que você tem. Teve o Matheus Ribeiro também, que entrou durante a partida. E assim, foi muito ruim a partida do CRB. E ele não ofereceu perigo algum para o Asa. O Matheus Ribeiro foi titular ontem, né? E tanto é que ontem... ele entra no lugar do Hereda. Isso, e tanto é que ontem o Asa ele não fez essa partida espetacular. Mas ele fez o que era necessário. Nas duas oportunidades que teve, ele conseguiu fazer o gol. Aquilo que disse o Daniel no jogo contra o CSA, me parece ter sido isso que o Asa vivenciou contra o CRB ontem. Sim. Construiu o resultado. A oportunidade que teve. Na tranquilidade, né? E é bom a gente falar que a gente não tá colocando o CRB no caixão, dizendo que o CRB tem uma fase. Mas tá vendo competições mais pesadas que ele vai ter. Se a gente pega o extrato do CRB na temporada, ele teve jogos que conseguiu a vitória, mas não foram jogos tão bons assim.
A gente lembra o jogo contra o Muricy, que é o adversário agora pelo Campeonato Alagoano. Ele sofreu. Já com mata-mata, né? Penedense, ele sofreu na primeira rodada. Ele empatou com 13, não jogando tão bem assim. Então, o Penedense eu nem coloco nessa conta, porque foi a primeira partida. A gente dá pra desconsiderar. Eu acho que isso dá pra se entender. Mas só um adendo, que foi a fala do nosso Viderlan, é que ele cita, eu estive presente também na entrevista coletiva do técnico Daniel Paulista, que logo mais a gente vai reproduzir aqui também. E o meu questionamento para o Daniel Paulista foi justamente esse, porque você vai entrar num momento decisivo da temporada. Você tem semifinal de campeonato alagoano, você tem Copa do Nordeste, que vai precisar buscar pontos fora de casa, porque você perde uma partida em casa, importante, e tem Copa do Brasil logo mais, que também é decisiva. E a depender do resultado, você pode ficar abalado ou não. Então, não tem como você fazer esse giro de equipe mais. Você só vai poder mudar a sua equipe. E ele já admitiu na coletiva dele. Só vai poder mudar a sua equipe se for uma situação pontual. Se você perde um atleta por lesão, se você perde um atleta por suspensão, não tem como. E tem que ser força máxima em todas as partidas. E agora, esses atletas que não deixaram uma boa impressão não podem falar que não tiveram oportunidade. Nisso, o Daniel Paulista foi perfeito, porque ele deu essa oportunidade. Jogaram metade do Campeonato Alagoano. Foram exatamente. 4 rodadas onde o CRB jogou reserva. Oportunidades foram dadas. E ainda assim teve gente que não agarrou. Deixa eu abraçar aqui o Leonardo Calheiros. A diretoria do CRB conseguiu o mais difícil, enfraquecer o time de um ano para o outro. O elenco de 2023 era muito melhor tecnicamente do que esse agora de 2024. Tem que reforçar o elenco, diretoria. E teve aqui, rapaz, eu vi uma mensagem aqui de um torcedor perguntando se o técnico... É aqui, o Roberto Alexandre. Boa noite, equipe da Rádio Gazeta. Tô sabendo que o Marcelo Cabo caiu. A gente já divulgou aqui que o técnico Marcelo Cabo já não é mais treinador da equipe do CSA. Vamos colocar na telinha a coletiva de imprensa do técnico, o Daniel Paulista. Você tem uma mensagem antes? Então, não, em instantes a gente vai colocar o Daniel. Certo. Só lembrando para quem tá acompanhando que a gente vai ter logo mais também a presença do nosso Everton Luiz, Sim. que é repórter que traz todas as informações de asa e também da equipe do CSE, mas o Daniel Paulista em instantes vai entrar aqui pra gente reproduzir a entrevista coletiva dele. Também é interessante para que ele traga inclusive a opinião a respeito dessa partida. A gente tá aqui com 127 likes, então é importante que você deixe também o seu sinal de joinha. É só um toque na tela aqui, é super importante. E faça também o seu comentário, o que você tá achando do CRB agora para a reta final do Campeonato Alagoano. Vem a fase semifinal, já começa no próximo fim de semana, provavelmente com o jogo do Muricy contra o CRB no sábado e a equipe do CSE contra o Asa jogando no próximo domingo. O técnico da equipe do CRB, o Daniel Paulista, aparece agora na telinha da TV Mar. Final de semana ruim para nós, porque gostaríamos de terminar a primeira fase com mais uma vitória, mas infelizmente as coisas não caminharam da maneira como a gente esperava. A equipe novamente bastante mexida, porque nós seguimos o planejamento que já havia sido determinado. O CRB vem numa maratona de jogos e é humanamente impossível fazer todas as partidas com a mesma equipe. Nós tínhamos que rodar esse elenco. Acho que o ponto positivo que a gente tira hoje é de ter seguido o planejamento não só hoje, mas já por algum tempo, onde a partir de agora a gente sabe que com jogos mais complexos que teremos pela frente, mais decisivos, nós sempre entraremos com a força total em todo momento, colocando sempre aqueles jogadores que a gente entende que são o melhor para o momento, para buscar as vitórias. Situações de poupar ou não serão situações pontuais devido a um desgaste entre um jogo e outro, mas como nós vínhamos fazendo, principalmente dentro do estadual nessa primeira fase, e a partir de agora nós vamos com força máxima em busca dos objetivos que o clube tem. Um jogo abaixo da nossa equipe, principalmente no primeiro tempo. Acho que a equipe não se encontrou, não teve uma postura para jogar um clássico, mesmo não tendo não se valia talvez uma melhor colocação na classificação, porque o CRB já era o primeiro, mas há rivalidade local que infelizmente a nossa equipe não conseguiu nem entrar com a vibração que se precisava, e também o futebol nós ficamos devendo muito. É claro que eu como treinador tenho a responsabilidade sobre isso, pela escalação, pela estratégia montada, claro, a gente assume tudo isso, mas o ponto positivo que eu vejo é se a gente consegue encontrar algo positivo de hoje, foi que o CRB conseguiu manter o planejamento durante todo esse tempo, conseguiu a primeira colocação, que era o objetivo do clube, e tenho certeza que agora para os jogos finais vai chegar forte, vai chegar
pesado, como vem fazendo dentro da Copa do Nordeste, para buscar não só os seus objetivos no estadual, como também na Copa do Nordeste, inclusive na própria Copa do Brasil, que já teremos aí na próxima semana. Foi uma partida abaixo, tecnicamente, sem pouca inspiração ofensiva na hora que tínhamos a bola. Defensivamente também, no momento de marcar, a equipe não teve um padrão de marcação habitual, como é de costume da equipe do CRB, uma marcação mais agressiva, mais ajustada em cima do adversário, e nós pagamos por isso dentro do jogo. Então, primeiro tempo, como eu disse, foi muito abaixo, né? Por isso que nós fizemos logo 3 alterações, tentando dar talvez uma energia, uma oxigenada, né, nos atletas que iriam entrar para o segundo tempo. No início até melhoramos, tivemos talvez 3 finalizações em 10 minutos, um pouco antes disso. Talvez não tivemos no primeiro tempo inteiro, mas foi muito pouco ainda para tentar buscar uma vida diferente dentro da partida. Daniel, boa noite. Vai chegando um novo momento da temporada, vai chegando a fase decisiva do Campeonato Alagoano, mais uma decisão de Copa do Brasil, e depois da derrota para o Bahia jogando em casa na Copa do Nordeste, o CRB precisa buscar pontos fora de casa, e vai ficando mais difícil de fazer esse rodízio na equipe do CRB. O que é que você planeja para essa sequência? A equipe que saiu tão desgastada desse jogo, que jogou contra o Bahia, e agora vai ter uma sequência bem decisiva nesse momento. As alterações na equipe seriam dentro do nosso planejamento até o jogo de hoje, né? A partir de agora o CRB vai com força máxima em todos os jogos, independente da competição. Todos os atletas estarão sempre aptos, inclusive se não tiver apto para iniciar, vai estar apto para uma necessidade de ser uma opção dentro do banco de reservas. Então, a partir desse momento agora é o planejamento que a gente fez, até também para observar todo o elenco, todos os atletas. Eu acho que serviu também como oportunidade para observar, para todo mundo jogar, não jogar somente uma vez. Todo mundo jogou, inclusive, mais de um jogo, inclusive. Então, todos tiveram oportunidade, todos estão em ritmo de jogo. Então, eu acho que a gente está num momento bom, mas agora nós temos que traduzir e canalizar todas as nossas forças, porque são jogos mais complexos, né, que já teremos pela frente, porque na Copa do Nordeste ainda temos que pontuar para buscar primeiramente a classificação e depois, se tivermos a oportunidade, tentar, quem sabe, buscar talvez uma primeira e segunda colocação, mas um passo de cada vez. Teremos também semifinal de estadual, nós teremos uma Copa do Brasil na próxima semana entre as semifinais da competição. Então, assim, serão jogos decisivos, inclusive jogos a cada 2, 3 dias, e nós vamos precisar de todos estando bem, para que a gente possa continuar no caminho das vitórias e seguir atingindo os objetivos que o clube tem. Então é uma coisa que a gente conversa internamente. Nós estamos avaliando o mercado sempre. Não é um mercado fácil para você contratar nesse momento. Os estaduais estão todos ainda em disputa. A maioria dos jogadores aí estão jogando, né, nas suas equipes, e aí isso dificulta. Mas é lógico que nós temos que entender e contratar sempre em cima de uma necessidade, aquilo que a gente entende que é uma característica que é necessária dentro do grupo. Eu tenho certeza que a diretoria está atenta a isso também. Acho que não vai medir esforços para que isso aconteça dentro das possibilidades, mas isso sempre será feito internamente. E outra... Tá aí então o técnico da equipe do Clube de Regatas Brasil, Daniel Paulista. Deixou bem claro que a partir de agora é pé embaixo. Não dá para aliviar não, porque tem jogo eliminatório, tem final de campeonato, enfim. Agora é a hora da onça beber água, né, Viderran? Com certeza, Orlando. Agora é a hora da onça beber água, sim, por conta de todas essas dificuldades que o CRB já tinha traçado no planejamento na temporada. Lembrando que esse planejamento do CRB é um planejamento que tem dado bons resultados, sim. Nós estamos falando em termos de posição nas competições que o CRB disputa. Guilherme, Juniele, você, Orlando, vocês têm tabela na mão, vocês têm classificação atualizada dessas competições que o CRB participa. O CRB já passou da primeira fase da Copa do Brasil, está indo para a segunda fase para enfrentar o Atlético, né, de Minas Gerais. Tem esse momento na Copa do Nordeste que, mesmo com a derrota para o Bahia no último meio de semana, mas que deixa o CRB entre os primeiros colocados da competição. No Campeonato Alagoano também primeiro colocado, alcançando classificação. Então, a estratégia nessas competições, e até na Copa Alagoas com o time sub-20, não é uma estratégia que tem deixado o CRB com resultados aquém daquilo que o torcedor espera.
mas sabemos que daqui para frente esse elenco do CRB será ainda mais exigido. Não vai ser realmente um passeio, né, num parque de diversões que o CRB vai ter daqui para frente. Serão jogos de maior dificuldade, serão jogos em que o elenco será testado, já a começar pela semifinal do Campeonato Alagoano. Não se engane, eu estou dizendo aqui, não se engane em maneira de falar. Sei que vocês não estão se enganando, não é? É a maneira de falar com vocês três, claro, eu sei disso. Né? Mas eu estou dizendo assim, que para muita gente que acha que vai ter uma vida fácil contra o Muricy, principalmente no primeiro jogo, no estádio José Gomes da Costa, não vai ser vida fácil, não. Jogar contra o Muricy lá dentro acaba sendo um desafio muito difícil, e principalmente quando se tem um técnico como o Alisson Dantas, que conhece bem as coisas do futebol de Alagoas. Então, daqui para frente, é preciso fazer algumas observações no elenco do CRB, tá? E tentar, após o Alagoano, depois da participação na Copa do Nordeste, independente de onde o CRB chegue, mas tentar fazer as contratações pontuais, pensando na Série B do Campeonato Brasileiro, com atletas que proponham uma qualidade, né, uma regularidade no CRB, mesmo com ausência ou outro de um titular, mas que eles entrem e possam dar conta do recado sem comprometer o nível de apresentação da equipe, porque o que vimos ontem contra o Asa foi muito abaixo, mas muito abaixo. E aí a Joniele, no bloco anterior, ela falou uma situação que é muito verdade. Se você pega os resultados do CRB do Campeonato Alagoano, o CRB jogou por resultados. Não estamos falando de apresentações. A apresentação foi contra o CSA. Aí sim, mas o CRB naquela oportunidade tinha força máxima, né, dos poucos momentos. O CRB jogou 7 partidas na primeira fase, Orlando. Tirando a estreia contra o Penedense e a terceira rodada contra o CSA, os outros 5 jogos com equipe alternativa. E todos com vitórias na conta do chá, não é isso? Com placar realmente apertado e sem grandes apresentações. Então é isso que precisa exatamente o CRB reavaliar, porque a Série B vai exigir muito mais desse elenco, porque serão 38 finais, com adversários muito qualificados que o CRB terá pela frente, vai precisar de elenco e elenco com qualidade. E esse ano a Série B é muito mais competitiva. Vamos para um outro intervalo, a gente volta falando ainda a respeito do CRB e também do próprio Asa de Arapiraca, o Asa que também é semifinalista do Campeonato Alagoano, é Massa 2024. Fique ligado aqui na telinha da TV Mar, a gente volta já já. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix, Navio da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. O nosso dia a dia está ligado à vida de cada alagoano. Porque ouvimos as pessoas na defesa dos direitos da sociedade e da liberdade de expressão. Contribuímos relatando os fatos mais importantes com imparcialidade e independência que nos tornaram referência no jornalismo alagoano. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção aos acontecimentos que impactam o nosso cotidiano e transformam a vida do nosso povo. Criamos todos os dias uma forte relação de confiança com os nossos telespectadores, ouvintes, leitores e internautas. É assim que mantemos a organização Armando Melo próxima de você, alagoano. Informamos, debatemos e repercutimos. Nós vamos até a notícia para a notícia chegar até você. O futebol alagoano é destaque no Canal Esportes. Os gols e destaques da rodada, os lances duvidosos e a análise tática do nosso time de craques. De segunda a sexta, a partir do meio-dia. Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta.
Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos. Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação. E tudo o que você precisa saber é o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió, 98.3. Mix. Já estamos de volta com mais um bloco aqui no Terceiro Tempo na Gazeta, pela sua TV Bar, canal 525 da NET Claro, também pelo portal gazetaweb.com e pelo canal Gazeta FMAL no YouTube, onde você também pode participar do programa, mandando a sua mensagem. Ora, os melhores momentos do programa estarão disponíveis amanhã na grade da nossa TV Mar, entre 10 e 11 da manhã. 10 e 11 da manhã, você vê então os melhores momentos do Terceiro Tempo na Gazeta. A gente estava falando ainda a respeito de CRB. O CRB vai jogar na fase semifinal contra a equipe do Muricy, muito bem montada pelo técnico Alisson Dantas. E tem um detalhe, a equipe do Muricy, ao lado do Asa, possui o melhor ataque da competição com 11 gols marcados. Então, não vai ter mesinho na chupeta não, cara, jogando lá em Muricy não. Não vai ter não, e o Muricy é a equipe que mais me surpreendeu, talvez, nessa primeira fase, porque eu vi a maioria dos jogos, dos 7 jogos do Muricy, eu acredito que eu vi na íntegra 5, o Muricy jogou bem boa parte delas. Você pode pegar o jogo contra o Penedense ontem, que não foi lá essas coisas, perdeu o pênalti, mas o Muricy hoje é uma equipe muito bem estruturada, apesar de não ter tanto dinheiro assim, e o Alisson Dantas já pelo segundo ano seguido mostra que é um técnico muito competente. Porque ele leva mais uma vez a equipe para a semifinal, dá azar de pegar o CRB. Mas pode não ser azar porque o Muricy tem chance de classificar. Sim. O CRB pegou esse Muricy, pegou com o time titular aqui no Rei Pelé. Penou um pouquinho. Penou, né? Fez 1-0 e passou um sufoco no segundo tempo. Então, pelo menos ao meu ver, é o adversário mais chato que o CRB poderia ter nessa semifinal. Mais do que poderia ser até o Asa. Porque o Muricy é uma equipe que joga defensivamente, o Muricy é uma equipe que tem jogadores de muita velocidade e tem jogadores muito experientes. Isso acaba fazendo diferença no mata-mata. Hoje, esse elenco do Muricy é mais forte do que aquele Coruripe que chegou no ano passado. Sem dúvida. Não à toa que está agora na segunda fase da Mas Copa o do maior trunfo é justamente o Alisson, sabe? Eu Que concordo. trabalho ele Muito vem bacana. fazendo. Eu sou fãzão dele e torço demais para pegar uma equipe maior, cara, para poder a gente ver com todo respeito. Ele tem ao muito Muricy, potencial mas tem para muito poder potencial, mostrar cara. mais trabalho. E tem um detalhe, viu? No jogo do CRB contra o Muricy é o seguinte, é que o Muricy tem a chamada semana cheia para treinar. Sim. O CRB tem uma viagem para um jogo contra a equipe do ABC que tem a obrigação de vencer lá. O Muricy vai ter a Copa, vencer. Mas Desgaste, vai ser mais um jogo extremamente desgastante. Isso foi algo que a gente comentou. Quem pôde acompanhar o CRB enfrentando a equipe do Bahia, o CRB teve problemas de desgaste físico. Né? Então o CRB vai entrar agora numa sequência que não pode falhar. E, assim, essa parte física, ao meu ver, é um ponto de muita preocupação agora para essa sequência do CRB. E outra coisa, o CRB tem um problema sério, e não é de hoje, é desde o ano passado, tem um problema sério quando é ele que tem que propor o jogo. Isso vem desde o ano passado, porque a gente lembra aqueles jogos contra o Ituano, contra o Mirassol, o CRB tinha que propor o jogo e não conseguiu. Esse ano já vi um pouco disso contra o 13, lá na Paraíba. Ele foi melhor que o 13, teve mais chances, mas ele não foi aquela equipe que chegou como um trator atropelando todo mundo. E Ele saiu teve atrás no placar. E saiu atrás, teve a sorte do poder da reação. E também teve um detalhe, é que ele não sofreu com o gol, porque foi muito próximo o gol do CRB. Sim. Agora tem um detalhe, por exemplo, ontem eu estava vendo o jogo do CSA, era o que chamava mais atenção por conta de todas as circunstâncias, mas ouvindo o trabalho de vocês, o CRB, além de ter mudado no intervalo do primeiro para o segundo tempo, mostrando o descontentamento com o futebol apresentado, o CRB sofreu muito com a lateral esquerda, cara, que eu venho sendo repetitivo, batendo isso aqui. O Vitinho ontem sofreu pra caramba na conversa. Foi um corredor, o Matheus até estava comentando primeiro sobre gol isso. saiu dessa forma porque ele teve livre todo o espaço para ele fazer esse gol. Pois é. Todo o espaço. Assim, Eu entendo que o só Vitinho faz, é um amigo. lateral que apoia, mas não pode deixar lá atrás Sim, aberto. mas é porque o lateral, a função dele é apoiar e defender. Defender principalmente. Aí você tem, eu acho hoje o CRB com o Vitinho, que avança mais, aí não consegue ser o lateral. Não consegue ser o ala. Aí às vezes tem um que é bem na defesa, mas não consegue aí você avançar. tem o Formiga que fica e não consegue avançar. E aí a gente lembra de quem?
infelizmente, quem fazia muito bem as duas Guilherme funções, Romão. sabe? Guilherme Romão. Faz É mais falta. ou menos isso que tá acontecendo, né, Canhão? Lá pelo lado esquerdo de defesa da equipe do CRB, né, Viderlan? É que o CRB não conseguiu encontrar um lateral esquerdo, né, Orlando? Não conseguiu encontrar desde a saída do Guilherme Romão a altura para assumir aquele corredor. O lado direito ainda tem o Hereda, tem o Matheus Ribeiro, que apesar de tudo, essa temporada para o Matheus está sendo uma temporada muito mais difícil do que no ano passado. Eu vi o Matheus jogar muito mais no ano passado e o Hereda cresceu, né? Do final do ano passado para agora, 2024, para assumir a titularidade. E vai uma briga muito interessante com os laterais do Asa aí. Eu já mencionava o Paulinho e o Gabriel, né? São os dois laterais da equipe do Asa. Mas no lado esquerdo o CRB ainda não conseguiu ter esse equilíbrio. E aí é onde entra aquela história do monitoramento na competição. Muitos acham que o campeonato estadual, que o campeonato alagoano, ele não tem um valor por conta do investimento dos clubes, por conta do nível de disputa, mas é também para o CRB utilizar esse campeonato local para observar alguns valores. O CRB consegue fazer isso muito bem. Ano passado, por exemplo, o CRB conseguiu levar o Tata Baiano, do Coruripe, e o Everson, né, da equipe do Coruripe. Os dois não ganharam muito espaço, é bem verdade, na Série B do Campeonato Brasileiro. Levou o Alan James, né, da equipe do CSE também, no ano retrasado, né, para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, assim, o CRB sempre faz esse monitoramento no mercado local. E eu vejo isso sempre com bons olhos, porque vai que uma hora ou outra o cara acerta, né? Acaba conseguindo pegar bons valores e atletas de um investimento muito menor que o CRB faria em termos de grandes centros, né? Se pegar, por exemplo, atletas que estão em atividade no futebol de São Paulo, no futebol de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, você acaba fazendo muitas vezes um investimento muito maior do que aquilo que as outras equipes têm no elenco aqui no futebol local, e que muitos desses atletas gostariam de jogar uma Série B. E eu não falo só em sonhar em vestir a camisa do CRB, mas quando se fala de estrutura e de vitrine, o CRB hoje se encontra na frente de todos os outros 8 times que disputaram essa primeira fase do Campeonato Alagoano. A vitrine é muito grande. Quando se fala de Série B, quando se fala de Copa do Nordeste, em 2024 isso é muito maior. O CRB é o único clube presente no estado de Alagoas que nos representa na Copa do Nordeste, não é? Que nos representa. O CRB é o único time, quando se fala de participação numa Série B do Campeonato Brasileiro, hoje, também representando o estado de Alagoas. E Copa do Brasil tem o Muricy, que conquistou a classificação com Confiança, diante da equipe do Confiança, e o CRB. Então, valorização é o que não falta, né, nessa equipe do CRB. Sobra, pelo contrário, até sobra para muitos desses atletas. Agora é preciso buscar no mercado, sim, algumas contratações. Eu vejo que esse lado esquerdo que vocês mencionaram é um ponto que o técnico Daniel Paulista, tenho certeza, tem maior carência, já tentou alguns jogadores por ali, mas não conseguiu fazer com que esses atletas conseguissem render com toda aquela segurança que o torcedor do CRB tinha quando estava com o Guilherme Romão atuando com a camisa do clube. Ô, Viderlan, agora, ano passado, o CRB usou em algumas oportunidades o Hereda na direita e o Matheus Ribeiro na esquerda. Será que não já está na hora de testar isso também, não? O técnico há pouco instante falou o seguinte, que eu já testei todo mundo, já conheço todo mundo, já sei as peças que tenho. Mas faltou ele testar isso esse ano. O ano passado ele fez isso, né, Viderlan? É verdade. E o Matheus, de todos os laterais, quando o Guilherme Romão se machucava, era o que conseguia se adaptar melhor naquele corredor esquerdo ali. Acho Exatamente. que é o momento dele buscar essa solução. Talvez ele não tenha feito isso para não construir uma zona de conforto no departamento de futebol do CRB. De repente descobre uma situação, mas aí acaba desprotegendo outra. Porque no momento em que ele encontrar o Matheus Ribeiro na lateral esquerda, e no dia que o Hereda for suspenso ou ficar, por exemplo, machucado, como é que vai ser? Então talvez seja uma estratégia que ele esteja realmente utilizando. Eu sei que todo técnico ele gosta de encontrar uma formação ideal e sem carências, né? Tendo homogeneidade naquele momento em todos os setores. Mas quando se fala desse ponto necessariamente na lateral esquerda do CRB, o CRB tem um Léo Pereira que funciona muito bem, está vivendo uma fase fantástica, mas em compensação, a proteção do Léo Pereira é precária.
nesse corredor do CRB. Então vejo que isso precisa ser visto como prioridade pela diretoria. Eu sei que tem alguns jogadores que precisam de maior minutagem, talvez o CRB também esteja até respeitando o tempo de adaptação desses jogadores, mas até agora, em 2024, eu acredito que poderia ser testado sim o Matheus Ribeiro, para ver se ele conseguiria manter a regularidade, como foi no ano passado, nos momentos de lesão, que o Guilherme Romão acabou desfalcando o CRB, e foi o Matheus Ribeiro que foi assumir a titularidade naquele corredor esquerdo. O CRB, lembrando que ele tem 2 laterais para cada lado, né? Tem o Matheus Hereda, o Matheus Ribeiro e o Hereda para o lado direito, o Vitinho e o Formiga para o lado esquerdo. E essa fala do Viderlan, ele casa muito bem com o que você falou, não é? Sobre o técnico Daniel Paulista dar uma sinalização à diretoria sem necessariamente falar. Mas as atitudes que o técnico tem enquanto está ali na beira do campo, isso demonstra muito. Se a gente está conseguindo enxergar isso, imagina quem está dentro, sabe? Que tem essa sinalização direta para poder comentar. Então, é algo que está diagnosticado aqui pela gente, nós da imprensa, talvez o torcedor também, não deve ser diferente para a diretoria. Para mim, a única posição que está bem definida entre titulares e reservas é a de zagueiro. Que o Gustavo Henrique e Heron, claro, não estão no mesmo nível, mas conseguem atender bem. Mas o meio-campo, saindo um pouco da lateral esquerda, o meio-campo do CRB é muito preocupante, porque você tem o Jorginho e o reserva dele... Ainda não chegou ao que espera. Não chegou ao que espera. Era para ser o GG, mas o GG já está fazendo outra função. Já está quebrando um galho ali na direita, né? E aí fica como reserva o Jorginho o Viniegra, que ainda é um garoto. Ontem o Neymar não fez absolutamente nada. Mas quando fala do Viniegra, eu me lembro do Raiva Negra. Vamos dar uma faturada? A gente fatura e volta com o último bloco do terceiro tempo aqui na TV Mar. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. A Rede Mix FM é a maior rede de rádios do Brasil. Um conceito único que traz o que há de melhor na música, informação, promoção e entretenimento. Rock in Rio, Lollapalooza, The Town, Tomorrowland Brasil, Avião da Mix, Navio da Mix. São milhões de ouvintes ligados na Mix e seguindo nossas redes sociais. Um mix de tudo que você gosta. Se liga na Mix, o melhor mix do Brasil. O nosso dia a dia está ligado à vida de cada alagoano. Porque ouvimos as pessoas na defesa dos direitos da sociedade e da liberdade de expressão. Contribuímos relatando os fatos mais importantes com imparcialidade e independência que nos tornaram referência no jornalismo alagoano. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção aos acontecimentos que impactam o nosso cotidiano e transformam a vida do nosso povo. Criamos todos os dias uma forte relação de confiança com os nossos telespectadores, ouvintes, leitores e internautas. É assim que mantemos a organização Armando Velo próxima de você, alagoano. Informamos, debatemos e repercutimos. Nós vamos até a notícia para a notícia chegar até você. O futebol alagoano é destaque no Canal Esportes. Os gols e destaques da rodada, os lances duvidosos e a análise tática do nosso time de craques. De segunda a sexta, a partir do meio-dia. Canal Esportes. Oferecimento: a Prefeitura de Maceió entrou em campo. Agora o Alagoano 2024 é massa. Assine a Gazeta de Alagoas. Edição impressa e digital. Mais conteúdo, informação e interatividade. De terça a sábado na edição digital. Aos sábados, a edição impressa de fim de semana. Quer saber mais? Assine a Gazeta. Ligue 4009-7999. Gazeta de Alagoas. 90 anos.
Nas primeiras horas da manhã, você acompanha na Mix um jornal com muita informação e tudo o que você precisa saber. É o Jornal da Mix. É o Jornal da Mix. Informação com atitude e a imparcialidade que você merece. A apresentação de Thaís Cavalcante e Marcos Rodrigues. De segunda a sexta às 6 da manhã, a gente tem um encontro marcado no melhor mix do Brasil. Mix Maceió 98.3. Mix. Já estamos de volta com o terceiro tempo aqui na sua TV Mar, canal 525 da sua NET Claro, também pelo portal gazetaweb.com e pelo canal Gazeta FMAL no YouTube. Olha, não esquece de sair sem deixar o like, viu, rapaziada? A gente já tem 150 likes, a gente pode chegar aos 200. Para isso, precisa também da sua ajuda. Esquece não de deixar o like, de fazer o seu comentário, de compartilhar também o link e mandar para a rapaziada, pelo menos para 5 contatos seus. Já dá uma grande ajuda mesmo. Olha, a gente tem já no próximo fim de semana a equipe do Muricy recebendo o CRB, provavelmente no sábado, Federação Alagoana de Futebol, definindo toda a situação do Alagoano é Massa durante essa segunda-feira. Aí provavelmente teremos no próximo sábado a equipe do Muricy recebendo o CRB às 4 da tarde e no domingo às 4 da tarde o CSE jogando contra a equipe do Asa de Arapiraca. Quem é o favorito desses confrontos aí, camarada? Não, do Muricy CRB, sem dúvidas é o CRB. Por todo o investimento, mas nem isso garante tanto o CRB assim na final, porque o jogo é jogado, o Muricy é uma equipe que a gente já elogiou bastante, uma equipe que defensivamente sabe se armar. Agora, no clássico do interior, eu não consigo ver favorito. Porque apesar de o CSE já venceu o primeiro, né? E o CSE vem de uma maré contra o Asa, onde ele não perde, é um bom tempo já contra o Asa. Isso, e a gente sabe todo o clima. E Ibson voltou a marcar, viu? O Ibson tá jogando o fim. Ele virou artilheiro do futebol alagoano na temporada, ultrapassou o Anselmo Ramon. Então, assim, esse Asa e CSE pra mim é o jogo do campeonato. Só vai perder por uma possível final. E por todas as questões que já aconteceram naquele primeiro clássico. Porque ainda tá engasgado, né? Até quase derrubou o mudaram demais, agora. Porque naquela época era o Rodrigo Fonseca no CSE, era o Leandro Senna no Asa e agora já mudou tudo. Então lá que acontece mais ou menos isso, ele conhece tudo do CSE. Pois é, mas o problema é que os jogadores também conhecem ele. É verdade. Então isso vai deixar o clima lá muito legal. Que ele pede no vestiário. Pra você, tem favorito nessa situação aí? Eu tô nessa linha também junto do Guilherme. É difícil. O time a ser batido nesse campeonato alagoano é o time do CRB. Acho que vai ser um duelo muito interessante contra o Muricy. E assim, você ter a possibilidade de ter duas partidas, jogar lá no José Gomes da Costa não é fácil. A gente viu o CSA, né, toda a dificuldade que teve para poder jogar lá. E ainda mais um jogo que é mata-mata, o Muricy, sem dúvida nenhuma, não vai facilitar em nada a vida da equipe do CRB. Mas já esse jogo, o CSE e Asa, é aquele jogo assim, eu tenho certeza que o Asa tá com o CSE aqui, ó, engasgado ainda. Por todo o histórico que tem, mas principalmente pelo que aconteceu no jogo dessa primeira fase. Então, é aquele duelo que é sem prognóstico e, assim, a gente espera que sejam duas partidas muito bem disputadas, com muito bom futebol. E sem lata jogada, por favor. Pelo amor eu de fico Deus. imaginando a cabeça do Rodrigo. Eu fico imaginando, rapaz, eu quero chegar lá e mostrar que ele estava errado, tirar da equipe do CSE. Pra Olha você, aí. Vitor Araújo. Para mim, favoritismo só do CRB com o Muricy. Esse jogo entre CSE e Asa e CSE, ele dá um ar de imprevisibilidade muito grande, né, nesse jogo. Por conta do histórico, existe muita tradição. É um clássico, sim, do futebol de Alagoas. É denominado como clássico do Agreste. Muita gente contesta. Eu não tenho nada contra quem contesta isso, mas acho que é um jogo que reúne muita história, né, e muitos fatos. Uma rivalidade de duas equipes de uma mesma região, né? A Palmeira dos Índios e Arapiraca, aproximadamente 30 quilômetros, 35 quilômetros de uma cidade a outra. Palmeirenses, eles se acham melhores do que o pessoal de Arapiraca, o pessoal de Arapiraca se acham mais desenvolvidos do que Palmeira dos Índios, a briga também, a rivalidade é no comércio. Então, tudo isso acaba também trazendo para dentro de campo toda essa atmosfera para essas duas partidas de decisão. E vou dizer uma coisa para vocês, da mesma forma que o Asa entende que esse vai ser um jogo muito difícil, o CSE também vem mais ambicioso, né? Ontem o prefeito da cidade, Júlio César, ele chegou a dizer que quer conduzir mesmo esse CSE à conquista do título estadual.
e agregando realmente essa participação e essa boa fase do Ibson Melo, como vocês mencionaram, um jogador que tem feito muitos gols, tem ajudado a equipe do CSE a crescer na competição, e para mim vai ser um jogo muito mais difícil de você cravar algum tipo de placar ou quem estará classificado para a final do Campeonato Alagoano do que Muricy e CRB. Se o Muricy elimina o CRB, para mim vai ser uma das grandes surpresas desses últimos anos do Campeonato Alagoano. Não dizendo que será impossível. Isso é muito possível de acontecer, até porque existe respeito à instituição Muricy, ao trabalho que por lá está sendo feito, mas eu diria que pelas questões de investimento e por tudo aquilo que o CRB já viveu no campeonato, sem tanto esforço, eu diria que o CRB tem esse favoritismo sim para poder alcançar a classificação para mais uma final, indo mais um ano para a final do Campeonato Alagoano no projeto do tricampeonato. Eu acredito no favoritismo do CRB, sem sombra de dúvida. Agora isso, meu amigo, dá um ânimo, dá uma garra ao time do Muricy, incontestável. E o Muricy agora tá com uma grana boa. Sim, pois é. Para. Copa do Brasil, Pra mim, né? a motivação do Muricy de eliminar um Confiança, ela é equiparada a eliminar um CRB, cara. E detalhe, imagina chegar a uma final de um campeonato o alagoano. Muricy ainda não perdeu jogando no José Gomes da Costa este ano. Tem é essa o único Alagoano situação. invicto. Agora, lembrando que são 2 jogos, certo? O CRB faz a última partida em casa contra o Muricy, o Asa faz o último jogo lá em Arapiraca contra a equipe do CSE. Agora tem um detalhe, no jogo do CSE, eu vejo um equilíbrio muito grande. Agora o Asa tá engasgado demais com o tal do CSE, porque ele venceu o primeiro clássico desse ano, e o ano passado quem ganhou a Copa Alagoas? CSE. Em cima de quem? Do Asa. Então, meu amigo, repara que zoada vai ser isso aí. Tá demais. Repara que zoada vai ser isso aí. Então, com certeza, 2 grandes jogos. Campeonato Alagoano é massa, realmente ficando massa, principalmente nessa reta final. A gente espera que a arbitragem alagoana, pelo menos nesse final de semana, a gente não teve contestação, né? Lá em... O FIFA foi bem lá em Palmeiras. No estádio Repelé também foi bem. Em Muricy também a gente não houve reclamação. Enfim, que a gente tenha realmente uma grande semifinal do Campeonato Alagoano é massa, porque é disso que o futebol precisa, é disso que o campeonato carece, para poder realmente chamar a atenção cada vez mais atrair o público, né, Videla? Com certeza, Orlando, para atrair o público, isso acaba sendo muito importante para essa sequência mesmo de campeonato estadual. E quando se fala dessa motivação, mais uma vez, nós precisamos dar os parabéns para a Federação Alagoana de Futebol. Um campeonato que nós estamos vendo com pouquíssimas reclamações, existem fatos isolados em relação à arbitragem. Foi muito debatida essa situação no interior do estado, dessa solicitação do CSE pelo Quarteto FIFA durante a semana, porque pelo o ritmo e pelo desempenho da arbitragem em Alagoas, talvez esse seja um dos últimos momentos que nós estamos vendo pouquíssimas reclamações sobre desempenho de árbitros aqui em Alagoas. Desses últimos anos, pelo menos as reclamações elas têm sido muito menores, né? Reclamação de dirigente com árbitro A, com árbitro B. Então isso mostra que a federação aos poucos tem feito um trabalho, é um trabalho muito desafiador, Orlando, não é fácil, mas que tem gerado uma motivação, como todos os anos quando chega nessa fase semifinal do Campeonato Estadual, envolvendo as 4 melhores equipes da competição. E aí nós vamos ver se o torcedor, de fato, vai abraçar, lotando os estádios nessas praças desses 4 jogos, quando nós vamos conhecer os finalistas do Campeonato Alagoano, edição 2024. Um grande abraço para você, encontro marcado para o próximo fim de semana, para a gente já debater, quem de repente deu um grande passo para chegar à grande finalíssima do campeonato. Grande abraço, viu, Vidanan? Pode ter certeza, Orlando, que nós estaremos aqui sim, sempre, quando possível, dando nossa contribuição. Quero abraçar mais uma vez o contato de sempre da nossa Juniele no dia do evento, mas mostrando um comprometimento total na produção também aqui do Terceiro Tempo. Você, Guilherme, para mim foi um prazer também ter participado de mais um momento para poder tratar as coisas do futebol. Amanhã eu te espero, tá na TV Mar, viu, Guilherme? Sim, espero senhor. também na TV Mar, né, Orlando? Espero você também, viu, Orlando? Estarei lá. Um abraço para você, gente. Até domingo. Valeu, então, o nosso Vider Araújo, brilhantemente participando aqui conosco do Terceiro Tempo na Gazeta. Olha, durante a semana se falou a respeito do goleiro Campanelli, né? Pedro Campanelli, da equipe do CSE. Porque ele é filho do Marcelo Cabo, porque não sei o quê. E aí, ele fez uma excelente partida ontem, mais uma vez, e a gente teve também o zelo de tirar um vídeo que foi publicado no Instagram do próprio CSE. Ele falando, homenageando algumas pessoas e falando também dessa situação de ter jogado contra o time comandado pelo seu pai, que era técnico do CSA. Agora não é mais, Marcelo Cabo foi demitido na tarde de hoje. Coloca o Pedro aí na telinha da TV Mar.
Boa noite. Hoje aqui desempenhamos um excelente trabalho, onde a gente mereceu essa classificação. Foi uma partida impecável do CSE. Enfrentamos um time muito qualificado, que é o CSA, um gigante do estado, e mesmo assim buscamos a vitória. Mesmo a gente tendo a vantagem do empate, a gente em momento nenhum fez jogo sujo, atrasamos a partida e graças a Deus saímos com a classificação. Eu dedico a classificação a essa pessoa aqui que nos deixou essa semana, que é a Joelma, uma mulher que me acolheu aqui na cidade. Perdemos ela essa semana. Eu dedico essa classificação a ela, ao Lucas, ao Davi, os filhos dela, e ao Remy, ao esposo dela. Fui recebido muito bem por ela aqui. Ano passado ela me deu uma Bíblia antes da final contra o Asa, e eu dedico essa vitória a ela. Falar um pouco agora sobre a fake news que soltaram essa semana. A gente lamenta muito. O CSE em momento algum me afastou, em momento algum eu pedi para não jogar. Eu mostrei isso aqui hoje com o meu trabalho, com o meu respeito. A gente sabe que o meu pai está do outro lado, meu irmão está do outro lado, mas eles me ensinaram a ter dignidade, a ser um homem de caráter. E eu desempenhei isso aqui hoje. Eu sou um homem de caráter, sou um homem de bem. Eu jamais vou fazer isso contra o CSE. A gente pôde vir aqui, obteve a classificação, a vitória. Tá aí então, o Pedro Campanelli, a quem a gente parabeniza pela sua atuação e pela sua personalidade. Rapaziada, e profissionalismo. Gostei do programa, eu pelo menos gostei. Eu gostei, mas só vai ser ruim para a torcida do CSA essas semanas aí. É chato ser eliminado, mas só posso um quadro. Depende das atitudes que forem tomadas pela diretoria, porque de repente a turma começa a reviver uma esperança novamente. Essa vai ser uma semana muito longa para o CSA e assim, de muitas decisões. O CSA vai apostar todas as fichas numa Copa Alagoas e precisa, porque vai ser a última chance de tentar novamente estar numa Copa do Brasil para a temporada do ano que vem. Precisa realmente apostar na Copa Alagoas, mas é uma semana extremamente decisiva para o CSA, porque você precisa começar agora novamente, de novo, um novo planejamento visando a Série C. Por isso que eu digo, dependendo das decisões tomadas, é hora de reacender uma esperança para o torcedor azulino, que agora vai participar, segundo o diretor de futebol, da Champions League, né? Grande abraço, viu? Até o próximo domingo. Forte abraço, Orlando, e obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui na TV Mar. Valeu, Orlando. Valeu, produtor e apresentadora. Tudo combinado. Próximo domingo a gente volta, lembrando que tem reprise amanhã na telinha da TV Mar a partir de 10 da manhã com os melhores momentos. Valeu? Grande abraço para todos. Eu fui!